tudo bem? Olha eu aqui de novo, vim gravar mais um vídeo de mecânica básica com o objetivo de prova teórica do Detran, não é o objetivo de formar nenhum mecânico e nem de preparar vocês para serem mecânicos, né? Focando na prova teórica do Detran. Nós vamos conversar hoje sobre um equipamento de segurança, vou compartilhar minha tela aqui com vocês. É um equipamento de segurança muito importante e que a gente sim precisa ter uma atenção especial, né, para esse sistema de segurança que é o freio. A gente vai conversar um pouquinho sobre o fluido de freio. Nós vamos fazer duas questões sobre fluido, uma sobre fluido e outra sobre sangria do sistema de freio, e eu acho que vai esclarecer um pouquinho caso alguém tenha alguma dúvida, tá? Primeira pergunta é: o fluido de freio deve ser trocado? Gente, para a gente entender essa pergunta e responder da forma correta lá na prova, a gente primeiro precisa saber o que é o fluido de freio. O que é isso, né? Vou ler as alternativas que apresentam aqui na resposta e depois a gente passa a estudar, então, e a ver o que é o fluido, como que deve ser trocado, por que deve ser trocado, quando que deve ser trocado, tá? Então, a pergunta é: o fluido de freio deve ser trocado a cada 3.000 quilômetros? B, conforme recomendação do fabricante? C, só quando houver vazamento? Lembre que sempre que a gente vê só, apenas, a gente já tem que dar uma desconfiadinha, né? E a letra D, quando, ao frear, o sistema emitir um ruído. Gente, qualquer tipo de ruído, qualquer tipo de barulhinho no veículo, vale a pena a gente realmente correr atrás de um especialista, né? De um mecânico especializado para ver o que está acontecendo. Mas vamos falar um pouquinho sobre o fluido de freio. Vocês já sabem o que é o fluido de freio? O fluido, gente, é um líquido especial que, como o próprio nome diz, ele é utilizado no sistema de freio dos veículos. Tá? Aqui eu coloquei uma foto de uma complementação, né? Estão colocando mais fluido no reservatório de fluido. Vamos adiante, vamos entender um pouquinho mais. Por ser um elemento que faz parte dos itens de segurança, que é o freio, né? Então ele merece um pouquinho de atenção e cuidado. Eu coloquei duas fotos para vocês. Uma foto de um reservatório de fluido de um carro, que a gente encontra sempre ao abrir o capô do carro, a gente vai ver o reservatório, esse potinho, e normalmente tem tampinhas coloridas, varia de um modelo para outro, de um carro para outro, né? E aqui eu coloquei uma foto de um reservatório de fluido de freio dianteiro de uma moto, que daí a moto vai ter dois reservatórios, um para o freio dianteiro e um para o freio traseiro, né? Mas coloquei só para vocês se situarem e saber onde fica esse fluido. Ele fica num reservatório, num espacinho que é próprio para ele, tá? Quando a gente aciona o freio, é claro, a gente espera que o nosso carro, que a nossa moto, pare, que o nosso veículo pare. Se o fluido, que é esse líquido do freio, ele não é de qualidade ou ele está velho, a pressão não é a mesma. Ou seja, a gente tem a sensação de que vai precisar pisar muito mais fundo para que ocorra essa frenagem, para que ocorra a parada do veículo, né? Aqui eu coloquei para vocês 4 sinais que mostram que está na hora de trocar o fluido de freio. Coloquei bem colorido para gravar mesmo, para a gente internalizar isso ali. Primeiro, prazo de validade vencido. Sim, o fluido pode ir perdendo as suas propriedades com o decorrer do tempo, com o passar do tempo, tá? Nível de fluido de freio abaixo do mínimo. A gente tem que fazer verificação regularmente, a gente tem que verificar periodicamente o nível do fluido de freio lá naquele reservatório. Luz de freio acesa no painel, daí já vou mostrar uma luzinha do freio também no painel, que vocês devem lembrar da sala de aula, que é aquele ponto de exclamação, né, no meio de 2 parênteses, a bolinha e tal, pode ser vazamento de fluido também. E dificuldade para acionar os freios com eficiência. Ao pisar no freio, o curso do pedal está mais longo, sabe? A gente precisa pisar um pouquinho mais para que ele funcione. Esses são 4 sinais que podem indicar, né, que está na hora de trocar o fluido de freio. Essa aqui é a luzinha do freio, que pode aparecer no painel. Então, pode ser que esteja vazando, né? Pode ser que, de repente, tenha um vazamento, pode ser qualquer outro problema. Por isso que sempre que surgir uma luzinha vermelha no painel, alerta. Um barulhinho diferente, ou tu tá pisando um pouquinho mais fundo no freio, tu acha que o carro não está respondendo como respondia antes, procurar uma pessoa especializada, procurar uma oficina mecânica da tua confiança para verificar isso, porque freio é item de segurança, a gente precisa, né?
Manutenção e troca do fluido de freio, para a gente conseguir responder aquela pergunta lá. O fluido, então, ele é importantíssimo para a nossa segurança, para a freagem adequada, né? Com o passar do tempo, ele absorve a umidade do ar e ele vai se diluindo, ele vai ficando mais aguado e vai perdendo as suas características originais, as suas propriedades, como eu havia falado antes. Com isso, ocorre uma redução do ponto de ebulição. Sim, esse fluido ele vai ferver dentro do seu carro e pode ocasionar falha no sistema de frenagem, devido a umas bolinhas que se formam. Sem falar que ele perde a sua compressibilidade, ou seja, aquele tempo, o curso do freio fica maior, como eu falei para vocês. A impressão que dá é que realmente a gente tem que pisar mais o pé no freio para o veículo frear. Então, gente, não existe, assim, um padrão. Eu mostrei ali sangria, mas já vou falar. Não existe, eles até recomendam, a cada 20 mil quilômetros, ou a cada 10 mil quilômetros dá uma olhadinha, mas a gente sempre, para trocar o fluido de freio, a gente tem que seguir recomendações do fabricante. Não é a cada 3 mil quilômetros, é a letra B, a resposta correta dessa questão, tá? Conforme recomendação do fabricante. Não é só quando tiver vazamento, claro que quando tiver vazamento é importante que a gente vá saber o porquê que está ocasionando o vazamento, né? E também não é só quando emitir um ruído, quando ao frear tiver ruído. Não, tem alguns outros pontos que a gente viu nesse vídeo. Então, quando eles perguntarem em relação ao fluido de freio, quando que deve ser trocado? Conforme a recomendação do fabricante. Então, se vocês forem pesquisar mais profundamente, vocês vão ver que existem alguns tipos de fluido de freio. Então, dependendo do tipo de fluido, tem uma recomendação para troca diferente do outro, tá? Então, a gente não vai deixar nada fixo. Não tem assim, a cada 10 mil, a cada 20 mil, a cada 15 mil, a cada 30 mil. Não, não tem fixo. Vai depender do tipo de fluido de freio que tu tá usando, vai depender da situação do teu veículo. Então, sempre na hora de trocar o fluido, ou quando que é a hora de trocar o fluido? Quando for recomendação do fabricante. Essa aí é facinho da gente lembrar lá na prova. E outra coisa que eu acabei voltando, né, na questão, mas que eu não posso deixar passar em branco, é quando eu falei para vocês que por conta desse ponto de ebulição, desse ferver o fluido dentro do veículo, pode aparecer bolhas no sistema de freio. E essas bolhas que podem aparecer, elas podem sim interferir num bom funcionamento do sistema de freio. Então, para isso, sempre que a gente for fazer a troca do fluido de freio, é necessário que a gente faça também a sangria do freio. Isso é uma questão que tem caído lá na prova. Ó, a sangria no sistema de freio tem a finalidade de... Então, já vamos matar essa questão também, tá? Olha só, a sangria é o processo de retirada do ar confinado no interior do sistema de freio. É um procedimento essencial para a conservação dos componentes de frenagem. Assim, ele deve ser feito sempre que o fluido de freio for substituído, como forma de prevenir acidentes. Então, gente, não viaja. Quando aparecer uma questão dessa, a sangria no sistema de freio tem a finalidade de A. Ajustar a regulagem automática das sapatas? Não. Evitar aquecimento das pastilhas? Não. Lembrando que pastilhas, sapatas fazem parte sim dos componentes ali do freio que a gente vê no outro vídeo, tá? Mas a resposta correta do porquê de fazer a sangria no sistema de freio é a letra C. A gente vai ter que eliminar bolhas de ar no sistema para que o freio funcione de forma correta, tá? E a letra D também não tá correta, que é fazer com que as rodas não travem? Não. Resposta correta. O sistema de freio precisa, ou eventualmente, né, a gente tem necessidade de fazer a sangria no sistema de freio. Para que a gente faz a sangria? Para eliminar bolhas de ar do sistema, tá? E se eles perguntarem quando que está na hora de trocar o fluido de freio, ou quando que se deve trocar, a gente sempre vai ter que seguir a recomendação do fabricante. E claro, passei para vocês algumas dicas de alguns alertas, de algumas situações que a gente tem que ficar atento, porque pode sim estar precisando trocar o fluido de freio. Acho que ficou bem fácil, bem claro, foi bem rapidinho. Resolvemos duas questões, matamos a charada nessa. Um beijo, até a próxima!